Esse é o nosso quadro Viver Bem. Gente, hoje o mundo se une para reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do tratamento do câncer. Essa data é fundamental para conscientizar sobre hábitos saudáveis, acesso a exames e também novas abordagens terapêuticas que aumentam as chances de cura. Para conversar mais sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui o médico oncologista, Dr. Rodrigo Fogassi. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente tem sentido aí, eu queria até que o senhor confirmasse isso, tem aumentado alguns casos de câncer, alguns tipos de câncer? Exatamente. Infelizmente, alguns casos têm aumentado. Existe uma discussão grande se esses casos têm aumentado por conta de mudança de estilo de vida ou até mesmo o acesso a mais exames. Por exemplo, se você procurar mais, você acha mais. Sim. Então, esse é até um dos tabus, uns mitos que alguns pacientes têm. Eu não vou procurar, porque se eu procurar, eu acho. Mas exatamente, procure. Tem gente que tem medo de procurar e achar? Muita gente. É. Acho que talvez a maioria até tem medo, né? Os pacientes que chegam para a gente, alguns fazem muito check-up e acabam pegando precoce, outros a família pega quase que pelo braço para levar para o médico para ele fazer o diagnóstico. Então, realmente tem aumentado, infelizmente, os casos. E quais são os tipos de câncer que mais aumentou? Principalmente câncer de próstata e câncer de intestino, câncer coloretal. Sim. Esses foram os que mais aumentaram. Por que o senhor acha que aumentou? O que tem a ver isso aí? Hábitos de vida? O que é? O câncer de próstata, um dos motivos do aumento, e aí talvez seja esse aumento até de certa forma não real, aumentaram os casos, aumentaram a procura de exames de PSA. Quanto mais PSA você faz, mais casos você encontra. E para isso a gente precisa ver se a mortalidade está acompanhando. E a mortalidade não acompanha tanto assim. Então, provavelmente, excesso de exames. Agora, o câncer de intestino, realmente, provavelmente, alimentação, obesidade, excesso de consumo de carnes vermelhas e álcool, principalmente, aumentaram esses casos, principalmente em pacientes mais jovens, em torno aí dos 40 a 50 anos. Agora, doutor, quais são os tratamentos novos, as novidades no combate ao câncer? A gente tem os tratamentos tradicionais, que são muito bem-vindos e muito efetivos, como, por exemplo, as quimioterapias. Sim. Mas, atualmente, tratamentos mais modernos, como imunoterapia, terapia genética e terapias moleculares estão vindo muito forte. É mais ou menos assim, o tumor de um paciente, apesar de ter o mesmo nome, ele é completamente diferente de outro. Será que faz sentido a gente usar o mesmo remédio? Então, a gente tira um pedaço desse tumor, faz uma avaliação genética e molecular e dá um remédio específico para esse tumor. Então, isso tem ganho muito espaço e tem vindo cada vez mais para a prática clínica. Além de técnicas minimamente invasivas. Hoje em dia, praticamente os pacientes, muitos deles não precisam de uma cirurgia. Técnicas minimamente invasivas como uma agulha, você congelar o tumor, você fazer uma quimioterapia diretamente no tumor, traz o mesmo ganho de cura como as antigas, entre aspas, cirurgias. Agora, doutor, esse tratamento, esses que o senhor acabou de citar aí, ele é acessível, por exemplo, na rede pública ou não? Infelizmente, não muito. Não né? muito. Na rede pública, e a gente precisa falar, já que hoje é o dia da conscientização. Sim. E as pessoas precisam ter essa consciência para ir atrás dos seus direitos. Infelizmente, a rede pública de saúde não dispõe de muitos tratamentos quando a gente compara com a rede particular ou a rede de convênios. Por exemplo, imunoterapias, terapias ablativas, infelizmente não são acessíveis para os pacientes do SUS, a não ser em casos esporádicos, por exemplo, uma pesquisa clínica. Eu sou um pesquisador e eu quero ver se o meu tratamento funciona bem. Preciso de um grande número de pacientes, onde que eu encontro isso no SUS. Então, esses pacientes acabam tendo acesso, mas, infelizmente, muito poucos pacientes. Doutor Rodrigo, antes a gente pensava assim, tenho câncer, vou morrer. A coisa não é bem assim, né? Não, não é bem assim. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Se você conhece alguém que tem um diagnóstico de câncer, essa pessoa não tem um decreto de morte, de forma alguma. A gente tem tratamentos para todas as fases, desde o estágio 1 até o estágio 4. Por exemplo, se a gente comparar uma pessoa que tem um câncer com uma outra pessoa que teve um infarto e esse coração ficou um pouco deficitário, ficou insuficiente, essa pessoa que tem uma insuficiência cardíaca tem uma mortalidade muito maior que um paciente com câncer estágio 3, por exemplo. Então, o câncer, graças a Deus, não é um motivo de morte iminente, mas, claro, a gente precisa tratar e quanto mais precoce a gente diagnostica, maior a chance de cura e maior a sobrevida. Então, para a gente esclarecer e chamar a atenção da população, o que o senhor diria para essas pessoas nesse momento, nesse dia tão importante? Hoje, no Dia Mundial do Câncer, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ver, principalmente 3 pilares. A prevenção,
o diagnóstico precoce e o tratamento. Se a gente conseguir juntar isso, a gente traz uma mensagem de quebra de estigma da pessoa com câncer, aumento dos seus direitos, de buscar direitos seus, direitos próprios, de você ir atrás de melhores tratamentos e principalmente uma maior qualidade de vida, uma maior acesso aí aos tratamentos. Então, é super importante a gente diagnosticar o câncer precoce. Eu digo que um câncer que tem 3, 5 centímetros, um dia ele já teve 2 milímetros. E era exatamente nesse momento que ele devia ter sido diagnosticado, principalmente através de check-ups que você precisa fazer, no mínimo, todos os anos. Doutor Rodrigo, obrigado pela consulta ao vivo. Muito obrigado pelo convite.